Acompanha junto com a gente o painel regional, sempre de segunda a sexta, 10 para as 2 da tarde, enquanto você acompanha o horário eleitoral na TV, que se encerra depois de amanhã, não é? Exatamente nesta quinta-feira, termina o horário eleitoral em rádio e em televisão. Sexta-feira, portanto, voltaremos ao nosso horário habitual aqui na TV Santa Cecília, 1h30 da tarde. A reprise até quinta-feira segue às 7h30 da noite. Na sexta volta também ao horário habitual, 8 horas da noite. No final de semana, o painel regional vai para o ar no sábado às 3 da tarde e aos domingos às 5 da tarde, com exceção deste próximo domingo, dia 5, domingo de eleições. O painel regional vai ter uma edição às 10 horas da manhã, porque às 5 da tarde, não é? Você vai acompanhar um programa especial sobre a cobertura das eleições de 2014 aqui na TV, não é? A gente vai estar nessa, junto com os colegas, com os companheiros convocados aqui da emissora, para trazer para você os números, né? As apurações das eleições de 2014 para presidente da República, governador de estado, senador, deputados federais e estaduais. Lembrando sempre que a gente continua com as personalidades da região, personalidades do Brasil, debatendo, discutindo, aprofundando com você a nossa pauta regional e os assuntos importantes do Brasil também. Nessa edição conosco, o secretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado, que é coordenador regional do PSDB, o nosso Edmur Mesquita. Prazer recebê-lo, tudo bem, Edmur? Tudo bem, Edgar. Dizer aqui da minha alegria de estar participando mais uma vez do programa Painel Regional e saudar também aqui os estimados Uriel e o Filete. Uriel Vilas Boas, sempre o nosso comentarista importante, referência no sindicalismo, advogado e jornalista, não é? Figura antenada com a região e com o país, mais uma vez com a gente. Tudo bem, Uriel? Tudo bem, Edmur. Tudo bem, o Botorão, Edmur, uma saudação, Filete, estamos aí. E o nosso Eduardo Filete, médico, veterinário, também ligado e sempre preocupado com as questões da cidade, com os assuntos da região e do país, participa e colabora mais uma vez com a gente aqui. Tudo bem, Filete? Tudo bem, é um prazer ser convidado para essa mesa com o secretário de Estado Edmur e com o nosso sindicalista e advogado Uriel. Lembrando a você, 3014-5281, participe conosco, envie a sua pergunta, o seu comentário, não é? Opine sobre os temas, sobre os assuntos que a gente coloca em debate, em discussão ao longo do programa. Pelas redes sociais, você tem sempre aí o facebook.com/painel regional. Estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clicando no ícone Painel Regional, você acompanha o Painel Regional em tempo real, não é? O programa encerrado vai para o YouTube, você revê depois, não é? Os trechos que julgar mais importantes, mais interessantes, ou o programa por inteiro, se você assim achar interessante, não é? Se você assim preferir, não é? A gente destaca, como sempre, os nossos parceiros do dia a dia aqui. O DL, Diário do Litoral, traz na capa esta manchete preocupante aqui para o turismo da cidade. Museu Pelé opera no vermelho, diz a capa do DL, não é? Diferença entre o que arrecadou e o gasto operacional nos 2 primeiros meses ultrapassa os R$70 mil. Eu passo aqui ao Edmur, por favor, um exemplar, me ajuda a distribuir aqui um para cada um dos nossos companheiros aqui, Uriel e Eduardo Filete também. E a gente destaca também do mesmo grupo de comunicação do Diário do Litoral, Gazeta de São Paulo, circula por todo o estado, pela região metropolitana, Vale do Ribeira também, né? Traz aqui a capa, dólar atinge maior patamar desde 2008, hein? O dólar operou, segundo o jornal, em alta nesta segunda-feira, chegando a R$ 2,46, R$ 2,46. Edmur recebe aqui também, me ajuda também a passar um exemplar ao Uriel Vilas Boas e ainda ao Eduardo Filete. Bom, antes da gente começar efetivamente a debater, a discutir, né? A gente tem 2 registros muito tristes a fazer aqui no painel regional, né? É com muito pesar que a gente recebeu essa informação hoje pela manhã e que a gente registra aqui no programa o falecimento de Manuel Lourenço das Neves, né? Manuel Lourenço, que foi provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santos por 20 anos, né? Deixou a Santa Casa agora março, se não estou enganado, março, abril deste ano de 2014, quando houve lá uma alteração, uma mudança na direção. Hoje o provedor é o Dr. Félix Ballerini, que era o vice-provedor, né, de Manuel Lourenço durante praticamente todos esses anos em que o Manuel Lourenço das Neves esteve à frente da Santa Casa da Misericórdia de Santos, né? Manuel Lourenço, além desse trabalho importante à frente da Santa Casa, esteve também durante muitos anos atuando, operando na área
do café aqui de Santos, uma figura ímpar, irretocável, não é? E que deixa aí um legado muito importante para a cidade e para a região. O Edmur, que conheceu muito bem, né? O Manuel Lourenço, conviveu com ele, o Uriel também, o Filete, sem dúvida nenhuma, né? Tem sempre alguma coisa importante a falar sobre o Manuel Lourenço, não, Edmur? Olha, de fato é um momento de muita tristeza, porque tanto o Neves como o Ronaldo é aquilo que o Bertolt Brecht escreveu certa vez, né? Que são pessoas imprescindíveis, né? Eu diria mesmo que são insubstituíveis. Pessoas que tiveram uma paixão pela cidade extraordinária, vinculadas a uma série de projetos que eram elaborados aqui para o desenvolvimento do nosso município, cada qual com o seu grau de comprometimento. O Neves na área da saúde, administrando a Santa Casa de Santos, que é a Santa Casa de maior expressão que nós temos no Brasil e na América do Sul, né? E o Ronaldo Forte tendo uma participação mais vinculada à área da indústria, mas sempre muito antenado com os aspectos da economia da Baixada Santista, da nossa região metropolitana. Os dois deixam uma saudade enorme, mas sobretudo, é o que você falou, o legado, o exemplo deles certamente servirá de motivação para todos nós que gostamos, que admiramos essas duas personalidades das mais importantes que a cidade de Santos já produziu. Pois é, o Ronaldo, citado pelo Edmur, o Ronaldo Souza Forte, o Ronaldo faleceu ontem, não é? Doutor Ronaldo Forte, aos 78 anos, de um infarto, ele estava internado no Hospital Ana Costa, não resistiu, não é? E veio a falecer. Ronaldo Souza Forte, primeiro presidente da Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, a ABTRA, né? Ele que teve uma atuação muito importante, foi diretor também do Terminal Santos Brasil, aqui na área portuária, aqui do maior porto da América Latina, não é? Que é o nosso porto aqui de Santos, não é? E atuava também como consultor para os assuntos institucionais da ADESG, não é? A Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. E foi diretor regional do Fiesp, não é? SESI, Ciesp, em Cubatão durante muitos anos também, né? Uma figura também ímpar aqui na cidade, como foi o nosso Manuel Lourenço das Neves, né? Então, a família do Manuel Lourenço das Neves, a família do Ronaldo Forte, os sentimentos, as condolências de toda a equipe, não é, do painel regional. Eu digo isso em meu nome, em nome de todos nós aqui do programa. São duas figuras realmente importantes, como eu disse, repito, deixam aí um legado muito grande à cidade e à região. E o Uriel e o nosso Filete também ficam aí à vontade, se quiserem falar alguma coisa sobre essas figuras que acabam nos deixando, né, Uriel? O Edmur fez uma menção, usou uma expressão que eu acho muito correta e que define bem a situação e o significado dessas duas pessoas. Eles foram, mas deixaram um legado. Isso é importante. Só de imaginar o Manuel Lourenço durante 20 anos numa posição importante na Santa Casa, um hospital que é referência mesmo, muito procurado o hospital. Então, e o próprio Ronaldo, eu me lembro dele, eu conheci na área ligada à Fiesp-Ciesp. Então são duas pessoas que realmente faziam parte do patrimônio da cidade, né, no sentido de atuação e um dado importante. Vão deixar saudades, mas ao mesmo tempo servem de exemplo para que a gente possa continuar um trabalho que eles faziam, independente da área de atuação, mas que eles servirão, por certo, de exemplo para muita gente. Pois não, Filete. O Edmur e o Uriel já falaram quase tudo, né? Mas trabalhar 20 anos na saúde na Santa Casa é uma coisa bem difícil. Uma luta, né? O Manuel deixar um legado de saudades. O Ronaldo Forte eu conheci bem, sou muito amigo do Zé Fortes, do Jornal do Guarujá, que também está sempre vendo esse programa aqui. E a família, ele que foi despachante aduaneiro, advogado, né? Isso. Duas figuras importantes aí, com certeza vão deixar saudade e deixaram como o exemplo, né? De um trabalho sério na saúde e também de um trabalho sério na área do sindicalismo, das indústrias. Então acho que é um dia muito triste, como o Edmur e o Uriel falaram, para a região, né?
Muito bem, verdade. Feitos aí os registros, né, a gente toca para frente, né? A roda continua girando, a vida segue em frente, estamos aí na reta final das campanhas de todas as instâncias, né? Presidência, governo do Estado, Senado, deputados estaduais e federais, né? E em cima disso, a cidade recebeu hoje a presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, né? Eu acompanhei o noticiário e algumas fotos da presença da presidente aqui, no centro de Santos. O Uriel esteve por lá, né, Uriel? Como é que você pode definir aí esse evento, essa presença da presidente aqui? Bem, eu considero, no caso, a presença de qualquer candidato, qualquer deles, de muita importância. Ainda mais porque eu tenho uma certa frustração nessa campanha que nós estamos fazendo, de ver cavaletes, de ver os chamados lambe-lambes, militantes contratados para fazer a campanha. Você não vê candidato? Quando, em verdade, nós tínhamos, não muito tempo atrás, os comícios, as passeatas, as manifestações feitas com uma vinculação efetiva à linha político-partidária. Hoje eu fiquei satisfeito de ver, e aí não se trata de defender este ou aquele lado nessa eleição, mas eu fiquei satisfeito de ver a manifestação feita na cidade com muita tranquilidade. É claro que atrapalhou um pouquinho o trânsito, sem dúvida, mas foi um momento só. E eu acho importante que os candidatos avaliem que não basta tão somente usar a televisão, o rádio, a imprensa escrita, mas, sobretudo, que troquem ideias, discutam, discursem, para que nós tenhamos um sistema político um pouco mais avançado nesse aspecto. Muito bem. Edmur, isso que disse o Uriel tem sido debatido e discutido aqui durante a campanha eleitoral praticamente inteira, né? A dificuldade de se ver os candidatos na rua, no dia a dia. Você foi candidato em várias eleições, disputou vários cargos, né? Vereador, deputado, prefeito, enfim, né? Num outro momento, uma outra situação, né? Viu corpo a corpo com o eleitorado, era uma coisa completamente diferente. Hoje o Uriel coloca bem, né? Os lambe-lambe prevalecem, né? Essas propagandas de televisão, essas propagandas de rua na calçada. O Uriel citou, como é que chama, Uriel? Os cavaletes. Os cavaletes ficam colocados na calçada, as pessoas tropeçam, às vezes o cara chuta, joga para o meio da avenida, enfim. Né? As campanhas mudaram muito, né? Os debates engessam os candidatos, né, visivelmente, né? Como é que alguma pessoa pode ter uma réplica em 30 segundos? Ou uma tréplica em 30 segundos? Resposta em 1 minuto e meio é mais ou menos aceitável, né? Pelo menos 2 minutos para a pessoa fazer uma resposta, para dar uma resposta. Pelo menos 1 minuto para a pessoa poder organizar na cabeça uma pergunta, né? Enfim, a eleição mudou, a campanha parece que pioraram. Eu não sei como é que você vê isso, você que está, evidentemente, sem citar o nome de ninguém, mas está na coordenação das campanhas do PSDB aqui na região metropolitana. Olha, eu venho de uma geração, assim como o Uriel. O Filete não, o Filete é novinho ainda, né? Ainda mais com... Parece novinho. Ainda mais com essa gravata aí caprichada. Caprichada, né? É. Mas o Edmur também é novo, O cabelo esconde, mas... Não. Cabelo branco é muito sereno, viu? Um abraço para a esposa que também está vendo o programa, né? Claro, obrigado. Mas a nossa geração, claro, ela se defrontou com uma realidade política muito diferente do que nós temos hoje. Nós, enfim, lutamos e bravamente, né, para que o país pudesse sair daquele processo autoritário em que foi submetido durante 20 anos, 20 e tantos anos. Né? E havia, portanto, um certo romantismo nas nossas ações que nos permitiam dar passos, às vezes, muito maiores do que aquilo que, se nós pensássemos hoje, talvez nós dessemos. Né? Mas a luta que você entrava de peito aberto porque você tinha uma causa, né? Você acreditava numa causa. Naquela época tinha uma expressão interessante: só vale a pena viver por uma causa que valha a pena morrer. Evidentemente que depois
da retomada do processo democrático no Brasil, e isso só foi possível porque muita gente foi às ruas, muitos, por abraçarem esta causa, foram exilados, né, ou foram mortos nos porões da ditadura, nos subterrâneos da ditadura. E hoje a Comissão da Verdade, no âmbito nacional, no âmbito estadual, nos âmbitos dos municípios, fazem um trabalho fundamental para que recuperemos aquilo que, na verdade, aconteceu e que, do ponto de vista da história, a sociedade não teve acesso a determinadas informações. Agora, com a retomada da democracia, claro, muita coisa mudou, né? E hoje vale muito mais, em tese, os argumentos que são apresentados nas mais diversas áreas para que você possa conquistar, portanto, a confiança da população. Mas eu acho que, por um lado, o Brasil avançou e muito no processo de redemocratização, avançou e muito em aspectos da sua economia, não é? Está aí entre a sexta, a sétima economia do mundo, mas em alguns instrumentos que poderiam esses instrumentos fazer com que a democracia se aperfeiçoasse, nós não demos passos importantes nessa direção. Não fizemos a reforma política, não fizemos a reforma sindical, não fizemos a reforma tributária, enfim, reformas fundamentais para que o Brasil, portanto, avance na sua maturidade política. A reforma política, eu diria que vem a ser a mãe de todas as reformas, né? Não dá para imaginar que no Brasil a gente tem aí 33, 35 partidos políticos, não é? Muitos desses partidos acabam se transformando em legenda de aluguel. Nós certamente todos aqui assistiram o último debate realizado pela TV Record. A postura do candidato do PRTB, né, ao fazer a abordagem da questão da relação estável entre pessoas do mesmo sexo, é uma coisa absolutamente absurda, né, que não cabe mais, né, no momento que nós estamos vivendo. E ele faz parte de um partido que, notadamente, não tem a menor representatividade. Qual é o pensamento político que o PRTB vem a representar, né? Não tem mais sentido. A cláusula de barreira era um instrumento fundamental para que houvesse essa limitação de partidos políticos, né? Infelizmente, isto depois foi derrubado pelo STF, né? Pelo Supremo Tribunal Federal. Em 2006. Exatamente. Eu tenho uma convicção hoje que Uriel, Edgar e Filete, eu tenho uma convicção de que neste mandato, independentemente do resultado de quem será o presidente ou a presidente do país, mas eu tenho uma convicção de que isso será inevitável, que neste mandato essa reforma tem que sair do papel, porque a pressão é muito forte, né? E nós temos que pensar nessa modernização, o voto distrital, o voto em lista também, que é um voto importante, né, de lideranças que possam apresentar seus nomes, né, e compor naturalmente a lista dentro de um determinado partido político. Eu acho que com isso a gente começa a resgatar um pouco mais a credibilidade perdida nesses últimos 10 anos. Eu acho que eu diria que sim, que é um papel fundamental que nós, aqueles que fazem, têm a sua opção na vida pública, né, que são agentes públicos, não tenho dúvidas de que esse será um caminho para resgatarmos um pouco mais a esperança na atividade pública, que a atividade pública ela é sim compatível com o exercício da ética, com o exercício da cidadania, de respeitar o erário público. São valores fundamentais que se esvaíram agora nesse período, desses 10, 15, 20 anos, e que a gente tem que naturalmente assumir esse compromisso de resgatá-los. Agora, o primeiro passo para que isso seja dado,
não tenho dúvidas em afirmar. Tem que haver essa reforma política. Diga, Filete, pois não. Falar depois de Edmuro fica difícil, porque o Edmuro, como advogado, já era parte política, desde os bancos escolares, né, Edmuro, que você foi presidente da Casa Amarela, enfim, diretório e tal. Mas o que eu fico chateado, eu vou dar uma outra visão, acho que o Edmuro, PRTB, né, ultra radical, né, porque nós já decidimos que nós, aqui é um país laico, que é um país que não pode ter diferença sexual, diferença religiosa, e ele vem com papo de que não tem nada a ver, a união, mas já foi decidido pela Constituição, quer dizer, é uma coisa que ele já está retrógrado, ele está uma lei que já foi decidida pela maioria, tal, quer dizer, realmente foi espantoso, né, para não falar uma coisa pior. Mas o que eu fico preocupado, Edmuro, e você, isso ele não... pregou uma guerra contra os gays, né? Isso eu não vejo tanto no governo do Estado, eu vejo o Alckmin defendendo a oposição, vendo o SCAF, então eu ainda vejo proposta. Mas eu não vejo proposta a nível federal de nenhum dos candidatos, e eu fico talvez até de um outro candidato, mas sobre o que nós vamos fazer com a Petrobras, sobre o sistema de falta de água no país, sobre o São Francisco, que em vez de fazer de um estado para o outro, quiseram fazer tudo junto e está parado, sobre o crack que está pegando, abastecimento de água, a indústria brasileira sucateada em questão dos altos impostos e concorrendo com os tigres asiáticos. Eu não vejo ninguém falando em voto distrital, você falou agora, mas você é uma pessoa que tem um domínio. Sistema de melhora de saúde, no jovem que está desinteressado, em bolsa de estudo, em aumentar a faculdade de medicina, para a gente não ter que importar médico. Eu não vejo ninguém discutindo isso a nível federal. E me preocupa, quer dizer, vejo pouca gente, eu vejo um falando mal do outro, tal. E, por exemplo, quando eu fui aluno de Medicina Veterinária na Federal do Rio, eu fui para Amapá para a gente fazer projeto Rondon, né? Amapá, fiquei um mês lá na Amapá. Poxa, nós fizemos até cesariana de gente. Lógico, eu era quartonista, mas fiz com professor. Mas, quer dizer, era um crime. Mas um veterinário, um médico mexendo, mas a pessoa ia morrer. Então, nós veterinários fizemos até parto humano, entendeu? Porque não tal a deficiência. E eu vejo as pessoas não discutir nessa questão, ficam um falando mal do outro, que era do partido tal, que foi do fulano, que é cópia de não sei o quê, e eu não vejo proposta. Eu fico chateado quando a gente põe na televisão, isso a nível nacional. Eu vejo pouca gente fala de proposta, de qual a situação da Petrobras, qual a situação do São Francisco, o problema da água de São Paulo, o problema da falta de chuva. Eu vejo um atacando o outro, então a gente fica muito triste, né? Como o Uriel falou do lambi-lambi, dos cavaletes. Eu acho que o candidato devia fazer mais... Qual a solução para a gente melhorar a corrupção? Qual a solução para a gente melhorar o sistema de água, o sistema de energia hidrelétrica, vamos fazer como o Nordeste, usar o vento. Então eu vejo pouca proposta, eu vejo mais um falando mal do outro. E isso a nível nacional, né? Então eu fico preocupado porque eu acho que, como o telespectador também está vendo, a gente falta um pouco de proposta, né? De deixar de falar mal dos outros e entrar numa campanha, né? Sem dúvida. O Edmuro vai comentar sobre isso também, a gente tem que fazer um rápido intervalo, mas antes sempre destacando uma mensagem importante da Prefeitura de Santos para você, agora sobre o programa Mãe Santista, onde mais de 3.700 mulheres já foram acompanhadas nesse processo de gestação. O Mãe Santista é um programa promovido aqui pela Secretaria de Saúde aqui da cidade de Santos, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade. A iniciativa visa oferecer assistência integral e humanizada às gestantes que participam das consultas na rede municipal, em conformidade com a rede Cegonha do Ministério da Saúde. Vamos agora então no break, a gente volta daqui a pouquinho. Pagar churrasco? O doutor não podia falar agora? O Uriel não falou nesse... Estamos voltando, segundo bloco aqui do nosso painel regional. Nesta edição a gente está recebendo com prazer aqui o secretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado, o coordenador do PSDB aqui pela região metropolitana, o nosso Edmuro Mesquita, Uriel Vilas Boas e Eduardo Filete, presenças importantes sempre conosco também. Né? O 3014-5281 segue aí à sua disposição, ligue para cá, participe conosco, como também pelas redes sociais, facebook.com/painel regional. Pegando o gancho do comentário do Filete, que encerrou o bloco passado, né? Poucas propostas, muito bate-boca, muita lavagem de roupa suja, não é? E a gente não sabe, na verdade, o que é que os presidenciáveis pretendem para o Brasil a partir de 2015, né? O presidente Dilma apresenta o seu governo, né? Como cartão de visitas, né? Basicamente isso que a gente pode entender. Mas, Edmur, em cima disso que disse o Filete,
as campanhas se repetem da mesma maneira, né? Tiroteio para lá, tiroteio para cá, os marqueteiros controlando os candidatos, né? A coisa não muda muito. Eu acho que a causa está na ausência de instrumentos que possam planejar melhor, né, o debate, o contraditório, a apresentação de argumentos, para que então a sociedade tenha acesso àquilo que as candidaturas, os candidatos estão pensando. É inevitável que o tom político também seja dado, porque todos ali são políticos, todos foram eleitos, já disputaram eleições, não é? Todos têm uma história de vida e também, ao mesmo tempo, uma história política. Então, é inevitável que, do ponto de vista de eventuais contradições que cada candidato possa ter, né, aquele vai em cima dessas contradições, né? O candidato procura construir esse caminho de desconstrução daquele que é o seu oponente, daquele que é o seu adversário. Estava comentando aqui no intervalo com o Uriel, por mais que a gente tenha divergências, né, do modelo norte-americano sobre todos os aspectos, mas é interessante num determinado aspecto mais político. Quando as campanhas elas são dirigidas mais para as duas candidaturas que ficam ao final, enfim, um representando o Partido Democrata e outro representando o Partido Republicano, num dado momento, o debate é feito em torno de propostas, em torno de temas específicos. Então, num dia, o debate é realizado em função das propostas na área do meio ambiente, no outro dia na área da saúde, no outro dia na área do desenvolvimento, e assim por diante. Então, claro, a população que está assistindo esse debate, ela vai naturalmente conhecendo melhor qual é o grau também de conhecimento que cada candidato tem e quais são, afinal de contas, as suas propostas para aquele tema. E nos Estados Unidos o voto é facultativo. Aqui no Brasil o voto ainda é obrigatório, não é facultativo, não é? Esse também é um tema que deve ser debatido. O Congresso tem que se debruçar a esse respeito. Afinal de contas, as pessoas devem ser obrigadas a se manifestarem a respeito de um processo eleitoral, ou isto deve ficar, né, ao seu livre-arbítrio, né, de participar de um processo elegendo alguém, deputado estadual, deputado federal, ou governador, etc. Não é? Bem, eu tenho, portanto, comigo esta convicção de que o Brasil só vai amadurecer e melhorar, não é, a sua qualidade do ponto de vista dos valores democráticos na medida em que avance, portanto, nessa tão sonhada reforma política. Só para concluir, eu quero aqui fazer até uma autocrítica. Eu acho que, Uriel, que esse foi um erro, né, tanto do Fernando Henrique, quando assumiu o governo da República, como também foi um erro do governo Lula e persistiu no governo Dilma. Por conta da chamada governabilidade, eles construíram o caminho da facilidade, né? Ou seja, quais são os partidos que têm uma base política expressiva no Congresso Nacional, né? Então chama lá o PMDB, chama o PTB, PPS, vai chamando os partidos políticos e vão compondo. E como é que se dá essa composição? Olha, é na divisão, no partilhamento do governo. É isso? Então você fica com a Codesp, você fica com tal área, com essa empresa, aquela empresa estatal, aquele ministério, etc. Fechou tudo isso, garantiu a governabilidade, aí a reforma política deixa de ter um papel relevante e passa a ser algo secundário. Eu acho que esta pressão tem que ser feita pela sociedade, no sentido de que a gente possa avançar, portanto, nesta reforma política para diminuirmos essas possibilidades até de corrupção dentro do próprio governo. Eu só vi um governante agir de uma forma um pouquinho diferente, né? Por exemplo, o Mário Covas, quando houve a eleição municipal de São Paulo, em 1996, o José Serra deixou o Ministério do Planejamento, né, para depois ser ministro da Saúde, né? Isso. O Ministério do Planejamento, Fernando Henrique, veio meio que a contragosto, enfim, forçado a ser o candidato do PSDB
ao governo do Estado, e o Covas tentou alinhavar com vários partidos também, uma aliança, e o PFL migrou para uma outra candidatura, né? A candidatura do Celso Pitta, né? Sucessor do Maluf. Quando o PFL migrou e fechou com a candidatura do Maluf, Mário Covas canetou todos os membros do PFL do governo, expulsou o PFL do governo do Estado de São Paulo. Né? É verdade. Uma atitude assim realmente radical, né? Uma coisa radical, inimaginável em termos de governabilidade. Né? Claro que ele não perdeu, ele fez a conta, lógico, direitinho, não seria louco de perder a facilidade, a maioria na Assembleia Legislativa do Estado, mas fez a conta, enfim, e o PFL é um partido grande na época, é verdade, um partido importante. Ele canetou o PFL inteiro do governo, mas não sobrou ninguém para contar a história. Expulsou o PFL do governo por conta do PFL ter, ao invés de fechar apoio ao Zé Serra, ter fechado com o candidato do Maluf, Celso Pitta, que depois veio ser prefeito e aconteceu todas aquelas coisas, enfim. Uriel, pois não. Uma situação interessante. Se você começa no município, passa pelo Estado e vai até o governo federal, nenhum partido, nenhum desses executivos, conseguiu no seu partido a maioria nos legislativos. A partir daí é que começam essas questões que foram levantadas aqui das negociações. Quando a negociação é transparente, com uma certa identidade, inclusive, de linha política, muito que bem. Mas quando começa o que a gente chama de conchavos, e aí vem a pressão de alguns partidos, de alguns membros de alguns partidos, no sentido de determinar regras do jogo, é a coisa complicada. E eu gostaria até de mencionar um fato que nós estamos tentando fazer. Nós temos aí os aposentados brasileiros, os 28 milhões de aposentados, nós temos anualmente um reajuste no mês de janeiro, que é colocado no orçamento federal, sendo que quem ganha até um salário mínimo, o reajuste é dentro da regra do salário mínimo. Esse ano deve ser na faixa de 7,68, por aí afora. Quem ganha acima disso vai receber a recuperação da inflação. Então nós decidimos aqui, o movimento de aposentados, que nós estamos aí reunidos no chamado Movimento de Aposentado e Pensionista do Litoral, nós estamos discutindo, fizemos o ano passado e fizemos agora esse ano de novo, sugestão para que os deputados da região apresentassem emendas ao orçamento. Claro, não significa que será aprovada, mas mostrando quanto o aposentado está querendo. Fizemos algumas assembleias de algumas categorias de aposentados e sugerimos um percentual. Eu gostaria de dizer, de forma diferente, nós não conseguimos o apoio dos deputados da região, não vou nem mencioná-los. Mas, ao mesmo tempo, estamos insistindo novamente, fizemos uma reunião hoje, por coincidência, e estamos querendo que as centrais sindicais assumam essa sugestão que estamos fazendo para que a gente pressione o deputado na sua base. Nós queremos que lá em Joinville, lá em Mossoró, lá em Cabrobró, onde for, tem um deputado federal, que ele seja convidado a conversar na discussão da proposta do aposentado em relação ao seu reajuste. Com isso, você consegue que a emenda seja apresentada. Se vai ser aprovada é outra história, mas permite uma negociação. E aí eu acrescentaria, quando a gente quer discutir questões da rua onde eu moro, do bairro onde eu moro, ou então da saúde, da educação, nós temos, só em Santos, 27 conselhos municipais, saúde, educação, e vai 27 conselhos. Nós temos 62 associações de moradores, mais de 90 sindicatos. Hoje são 40 mil estudantes universitários, então, isso significando que nós temos, não sei, uma centena, sei lá, de diretórios acadêmicos. Esses segmentos, todos, sem exceção, poderiam discutir. Evidentemente que você não vai fazer assembleia todo dia, todo mês, não se trata disso. Mas são questões que os segmentos sociais podem discutir e não se limitar a ficar recebendo noticiazinha através de computador, como se isso fizesse campanha eleitoral, ou televisão, ou rádio, ou jornal. O que a gente quer é o debate, a discussão tranquila. Eu não quero ter inimigo político, eu quero ter adversário. Eu quero ter o direito de expressar minha opinião e ouvir a do outro. Se não fizermos isso, nós não conseguiremos, evidentemente, mudar essa situação. E aí nós temos alguns partidos que, lamentavelmente, foram criados por pessoas que parecem dominá-lo e, consequentemente, querer impor regras. E o exemplo, o único que eu vou citar, é o tal de Levi Fidelix. Toda campanha eleitoral, ele sempre se candidata ao cargo majoritário, porque tem um segundo turno, uma possibilidade. Nesse segundo turno, quem garante que ele não vai tentar
um conchavo para apoiar alguém. Então a gente precisa separar o joio do trigo. Há políticos muito sérios e como e alguns, coloco sempre assim, alguns que não correspondem ao que deveria ser. Mas a comunidade, por sua vez, tem o poder do voto, o poder da escolha, o poder da determinação, sem essa de voto nulo, sem essa de voto branco, sem essa de ausência. É dizer claramente, votei no senhor e quero saber disso, quero saber daquilo e aquilo outro. E esses segmentos que eu mencionei, os sindicatos, diretores acadêmicos, a associação de moradores, os conselhos, podem não é ficar na cobrança, mas dizer como é que está isso, como é que está sendo encaminhado aquilo, e com isso nós podemos discutir o orçamento, a sua aplicação, a fiscalização e consequentemente, você terá um clima muito diferente no país que a gente quer. Pois não, Filete? Acho que já falamos bastante sobre esse tema, só quer dizer que o Edmuro foi muito feliz quando ele falou do sistema americano, o Uriel também, porque lá tem 2 partidos. Se pegar um jovem de 13 anos, 14 anos lá, perguntar qual a diferença do Partido Democrata para o Republicano, ele vai, de 10 itens, ele vai falar 5 certos. Ele vai diferenciar mais ou menos os pensamentos. Aqui você pegar um cientista político, puser essa mesa aqui, falar, olha, eu quero que você me diferencie os 40, 50 partidos que tem no Brasil. Me diz a diferença do PPS para o PTB, o cara vai olhar e vai falar assim, ele não vai saber diferenciar, ele vai saber diferenciar o PT do PSDB. Mas ele não consegue diferenciar, então para que tanto partido, como o Edmuro falou, que são partidos de aluguel, são partidos, então acho que tem que diminuir o número de partidos e ter ideias. Hoje eu não vejo tirando PT, PSDB, que são partidos bem opostos, né, Boturão, o Edmuro e o Uriel, você não vê uma pessoa votar no partido, a pessoa vota no candidato, lógico. Tem as ideologias, aquele que sempre vota no PT, aquele que sempre vota no PSDB, isso existe. Mas tirando essas diferenças aqui, a maioria vai votar no candidato, às vezes não sabe nem que partido que o candidato é. Quer dizer, o partido que deveria ser uma coisa mais forte, perdeu tudo, né? Agora a pessoa vota no candidato, né? Logicamente, mas aqui em São Paulo o governador porque ele tem um caráter honesto, as pessoas pode até não gostar às vezes do partido, mas se a pessoa é honesta, ficou tanto tempo e não tem nada contra, a pessoa, poxa, eu vou votar nesse aqui. Mesmo que não seja perfeito, que todos nós vamos, a pessoa vota na honestidade, vota no candidato. Então os partidos estão perdendo a essência, né? Hoje você não consegue diferenciar o partido, As pessoas votam no candidato, independentemente do partido. Antigamente a pessoa vota na Arena, veja né? o que mostram as pesquisas no estado de São Paulo. Né? O governador Alckmin lidera com uma certa folga, né, para a reeleição, enquanto na campanha presidencial, quem lidera com uma distância bem razoável em relação ao segundo colocado, à segunda colocada, né, é Marina Silva. Né? Não é o candidato do PSDB à presidência, né, Edmuro? Olha, com todo o carisma do Alckmin, ele não conseguiu transferir isso, né? Ou seja, ele tem uma marca pessoal do partido, é muito difícil. Do governo dele, mas ele não transfere isso, né? O Filete abordou questões importantes, bem como também o amigo Uriel. Agora, se nós não diminuirmos, né, essas escolhas existentes hoje com relação aos partidos políticos, esta consciência partidária, mais ideológica, mais conceitual, né? Eu digo da política, política lato sensu, né? Não é a política ali mais do dia a dia ou de uma eleição específica, da política, né? Tal. Exatamente. Isso só vai acontecer na medida que essa reforma seja aplicada, seja realizada, porque você começa a debater, não é? Primeiro, a diminuição de partidos. Isso é importantíssimo. Segundo, você começa a trabalhar esses aspectos da filosofia do partido, né? As pessoas começam a criar também a sua identidade. Um partido como o PRTB, estava lendo nesses dias, né, Uriel, até em função dessa participação, eu diria, nefasta desse candidato a presidente da República nesse último debate da TV Record, o PRTB recebeu até agora, nesse ano, R$1.300.000. Ele reclamou. Né? Estava recebendo só 100 mil por mês. Isso, o Félix falou isso. Isso é dinheiro público. É dinheiro público, saindo dos cofres da República. Né? E, portanto... Você não vê campanha
Em lugar nenhum, né? Ele gasta o dinheiro aonde? Pois é, não, como é que é feita essa prestação de contas? Né? Que controle a sociedade tem a esse respeito? Absolutamente nada. Homofóbico, ditatorial, né? Pois é. Quer dizer, assim, uma coisa que ele acrescentou no debate? Nada. Foi uma coisa horrorosa de ver, né? Claro. De liberdade individual, ali ele pôs um monte de coisa ele pôs fogo um monte de coisa que já está garantido pelo casamento entre as pessoas do mesmo sexo. Eu até acho que defendo a tese que a ultradireita, né, deve aparecer, deve colocar a cara, porque ela fica aí enrostida, né, entre essa coisa do centrão e tal, não sei o que. Isso não é bom para a democracia, não. Né? É bom que a extrema esquerda apareça, né, se coloque, a extrema direita apareça, se coloque também. Você tem que ter um pingo de bom senso e um pingo de educação que faltou ao Levi Fidelix. Nós perdemos essa questão do espectro ideológico. Perdemos isso nesses últimos anos. Né? É o que você falou. Qual é o pensamento conservador no Brasil? Não existe. Precisa aparecer. Não existe. Um pouco, quer dizer, quem representava este pensamento? Delfim Neto, né? Você tinha economistas interessantes, importantes, foram importantes para a história do Brasil, independente das suas posições de natureza política. Mas hoje, a direita no Brasil tornou-se fisiológica. Ela é fisiológica, como setores também da esquerda tornaram-se fisiológicos, infelizmente. Né? Então, se nós tivermos essa capacidade... Da mesma champanhe. Todo mundo quer ficar no meio campo. Nós imaginarmos que... Centro-esquerda, centro-direita, mas ninguém quer se colocar, né? Pois é, esse é um problema dramático, viu? Edmuro, eu tenho que sair para o intervalo. Sempre nós passamos primeiro uma mensagem aqui da CPFL, porque você sabe que a CPFL está preocupada com a sua segurança e também quer evitar acidentes. Você que está pensando em construir ou reformar, precisa saber que acidentes com a rede elétrica podem ocorrer em obras. É importante manter sempre uma distância de no mínimo 5 metros da rede. E quando for pintar ou manusear algum vergalhão ou laje no telhado da sua casa, redobre a atenção. E o gato? O gato, por si só, já é crime. Mas tem gente que faz gato e acaba sofrendo um acidente, já que ali fica fuçando na rede elétrica. A pipa também pode causar acidentes. Empine sempre em áreas abertas e nunca tente recuperar uma pipa que ficou enroscada nos cabos. A CPFL está sempre fazendo a sua parte. Agora, aproveitando as nossas dicas, né, faça você... mas tem o segmento. Nós estamos de volta no terceiro e último bloco do nosso painel regional. Edmuro Mesquita está conosco, secretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado, coordenador regional do PSDB, também presenças importantes conosco, sempre do nosso Uriel Vilas Boas e do Eduardo Filetti. O telefone segue aberto para você participar, não é? E eu queria rapidamente, não é, discutir o seguinte, não é? Como é que vocês avaliam, especialmente o Edmuro, que está no dia a dia aí da campanha, precisamente acompanhando aqui os candidatos da aliança que o PSDB encabeça, né, a Assembleia e a Câmara dos Deputados. Esse alto índice de indecisos, né, realmente um índice impressionante, acima dos 60%, segundo as últimas pesquisas, 65%, enfim, né? E, em princípio, antes disso, Edmuro, a gente sai nas ruas, né, e vai aos bancos na manhã desta terça-feira e os bancos estão todos em greves, né? Como interpretar isso numa terça-feira, a 5 dias das eleições gerais? Precisa ver qual o foco que vai se dar a esse movimento, né? Hoje eu fiquei, de fato, preocupado. Claro que a gente tem que respeitar, naturalmente, as reivindicações que são apresentadas pela categoria. Não creio que esse seja o momento mais oportuno, mais adequado, né? Mas a categoria, naturalmente, ao tomar essa decisão de parar o seu serviço junto à rede bancária, tomou essa decisão e deliberou, né, nessa direção, sabendo claramente que a mídia vai estar com os olhos voltados para essa decisão e o seu desenvolvimento, na medida que nós estamos vivendo o processo eleitoral. Então, acho que é algo mesmo deliberado, né, dentro de uma estratégia que eu não quero aqui avaliar, porque não integro a categoria, não tenho... naturalmente não dispõe de informações precisas a respeito da pauta de reivindicações que vem a ser apresentada pelo Sindicato dos Bancários. Quero crer que elas naturalmente sejam justas. Discuto aqui a oportunidade desse momento, né? Poderia ter sido feito isso
levado um pouco mais adiante, após o processo eleitoral, para que isso não interfira naturalmente na tomada de decisão da população diante dessa oportunidade que nós estamos tendo de elegermos os nossos parlamentares, o governador do estado de São Paulo, o senador e a presidência da República. Quero crer, portanto, que por outro lado, você tem setores da sociedade, né? Hoje eu tive que tomar certas decisões em razão da minha mãe. Minha mãe tem 90 anos de idade, é viúva já há muito tempo, né? E tem as pessoas que cuidam um pouco dela, e eu tenho que efetuar pagamento delas, efetuar pagamento de contas bancárias, etc. Não é? E aí eu me deparei, os bancos estão fechados, como é que eu resolvo tudo isso? Então, cria naturalmente um certo tumulto do ponto de vista pessoal, familiar, etc. Não é? Mas, enfim, vamos em frente. A sociedade livre e democrática é assim mesmo, né? Temos que aprender com tudo isso. Diego Uriel, você que é especialista na área sindical. Há uns aspectos que precisam ser mencionados. O primeiro deles é que a categoria, os bancos não podem reclamar dos seus ganhos. Banco, com todos os problemas que existem no mundo, os bancos, a não ser o Lehman Brothers lá nos Estados Unidos, que deu a crise na Europa, eles aqui no Brasil não podem reclamar. Consequentemente, essa campanha eles poderiam ter sido um pouco mais flexíveis no atendimento à reivindicação dos trabalhadores. Mas alguns pontos a gente precisa mencionar. Os bancários, a categoria bancária, ela e os petroleiros têm a database em setembro e é a nível nacional. É um dado que precisa ser mencionado, a nível nacional. É uma campanha que vai do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Eu não saberia dizer se a greve está localizada, está focalizada em alguns pontos, porque nem todos os sindicatos são independentes, são ligados à Central Única dos Trabalhadores, que tem a vinculação com o governo federal. Então é uma situação esquisita, eu poderia dizer isso. Não se pode negar o direito do bancário de fazer essa greve, e foi avisada com bastante antecedência, já vem sendo anunciada, mas, por outro lado, a categoria sofre um problema também. Antigamente, tudo que você queria, desde sacar o dinheiro, pagar contas, era na agência bancária. Hoje, até açougue está recebendo contas. Então, nesse ponto aí, a sociedade como um todo vai ter repercussão menor em relação ao problema da greve. Menor, não vai acabar, mas um problema menor. E como você fala, Edmur, realmente é uma situação difícil de a gente avaliar e a quem atingirá uma greve desse porte. Porque ontem também, está no jornal de hoje, o pessoal do transporte coletivo parou durante 12 horas no Guarujá. Feito uma greve surpresa. Eu penso que essa greve não vai prejudicar os partidos no processo eleitoral. Eu acho que não vai influenciar no processo eleitoral. Mas é uma situação delicada, sem dúvida alguma. Fred, você acha o quê? Olha, vai atrapalhar a sua clínica? Hoje eu vou para São Paulo, que tenho que ministrar uma palestra lá em São Paulo à noite, num congresso lá na Frecaneca, no shopping. Então eu estava preocupado só com a saída da cidade, né? Então eu até adiei um pouco a minha, por causa do problema da Dilma tá aqui em Santos, e na outra vez que ela veio aqui, a Brás Cubas ficou interditada lá por 2 horas, tal, porque parece que... Mas agora parece que o trânsito está melhor. Eu acho que realmente a época é uma época meio complicada, né? Respeitando o que o Edmur falou e o que o Uriel falou. Eu só acho que assim, os donos de banco, eles têm que tomar um pouco mais de cuidado, né? Banco 30 horas, banco 48 horas, tal, mas você vai no caixa eletrônico e não tem segurança. Então, na minha opinião, banco na cidade, banco na periferia, para tudo à noite, não tem caixa eletrônico, não tem nada. Faz qual? O Itaú tem, sei lá, o Bradesco, tem 50 agências aqui na Baixada. Fazem 4, 5 funcionar direito, com esquema de guarda, policiamento, câmera, que funciona. Que a maioria do banco que você vê aquela câmera, ela está quebrada, viu? Quando você pede a fita, eu já pedi, não funciona, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, eu acho que caixa eletrônico tinha que ter 2, 3
policiais lá dentro, uma coisa bem feita para quê? Não precisa ter 50 caixas eletrônicas à noite em Santos. Funciona do shopping, que já tem um policiamento, funciona da Pedro Lessa e uma na ponta da praia, tá bom. Então, agora tem 50 caixas eletrônicas para o cara ser assaltado. Então, eu acho que o dono do banco, que ganha muito, deveria respeitar o cidadão. Então, fecha essas caixas eletrônicas para evitar bomba, evitar assalto, fecha tudo. Deixa 3, 4 por cidade, mas com policiamento, com câmera, com 3, 4 postes para a pessoa entrar, tipo submarino e tal, para que a pessoa passe um atendimento melhor, não ser assaltada e usufruir do serviço eletrônico com segurança. Não no jeito que está hoje, que é uma bagunça. Você vai no banco 8 horas da noite, está tudo fechado, tudo escuro, você pode ser assaltado e ninguém garante nada e não tem câmera. Então, acho que o banco tem que investir mais no cliente. Muito bem. Ô, Edmur, aquilo que eu te perguntei na volta agora desse bloco, uns 3 minutinhos para o encerramento do programa, né, claro. Esse alto índice de indecisos para os votos para os candidatos a deputado estadual, né, e a deputado federal. Olha, eu acho que se nós estabelecermos uma comparação com relação às últimas eleições também, não há tanta diferença. Pode ser que agora, neste ano, em razão do quadro ser muito adverso, né, eu tenho, no meu tempo livre, tenho feito campanha também, né? Ontem, na hora do almoço, eu fui a Itanhaém. Agora que a gente começa, Uriel, a perceber um pouco, Filete, o interesse, um certo sentimento, né, de aproximação, de querer saber, etc. Um pouco de envolvimento, né? A política é isso, é você envolver as pessoas, você cativar as pessoas, né, sustentar as suas ideias. Essa coisa do confronto das ideias, isso é interessantíssimo, né? A humanidade caminha em função do que as pessoas pensam e daquilo que elas naturalmente absorvem também, né? Então, agora que esse clima eu percebo um pouco na sociedade, né? Mas ainda de forma muito superficial. Agora, claro, a semana vai sendo concluída e certamente as pessoas vão, enfim, querer tomar mais conhecimento, né, das candidaturas, quais são as candidaturas regionais. Eu acho que nesse ponto, e isso certamente deve aqui também unir essa bancada, né, nós temos que pensar, mesmo não tendo o voto distrital, nós temos que pensar informalmente na distritalização do voto, ou seja, apoiar as candidaturas que estejam aqui na nossa região, que conheçam a nossa região, que participam da vida pública da nossa região. Com isso, podemos ter um índice melhora, de brancos nulos e abstenção histórico, jamais visto, por conta da situação, desse clima todo? A tendência é essa, que seja o ano que nós tenhamos, portanto, o índice maior de votos brancos e votos nulos. Mas não deve ser muito diferente, muito acima do que foi, enfim, na última eleição, na penúltima eleição. Enfim, então, portanto, acho que a melhor maneira de nós eliminarmos, né, esta situação é, de fato, pensarmos nessa reforma política, voto distrital, o voto em lista, né, diminuição dos partidos políticos. Com isso, o Brasil irá dar passos ainda mais adequados com relação ao seu processo democrático. Edmur Mesquita, sempre um prazer recebê-lo aqui, secretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado. Até uma outra. Obrigado, Edmur. Obrigado, Edgar. Obrigado aqui aos amigos, Filete e também Uriel. Foi uma alegria e uma honra muito grande estar ao lado aqui de vocês. Obrigado sempre nossos comentaristas habituais aqui, Uriel e Filete. Obrigado aos dois por estarem conosco, a você que nos acompanhou. Painel Regional, segunda a sexta, não é? Sempre 1h30 da tarde, até amanhã e quinta-feira ainda às 10 para as 2 da tarde, reprise 7h30 da noite. Sexta-feira voltamos ao horário habitual, 1h30 da tarde no ao vivo, 8 horas da noite na reprise. Domingo, 3 da tarde, desculpe, sábado, 3 da tarde, no próximo domingo, 10 da manhã, excepcionalmente, porque às 5 da tarde tem uma programação especial com a cobertura das eleições, das apurações das eleições de 2014. Obrigado. Tchau.